Quem como Deus? Ninguém. A paz de Jesus esteja com todos vocês, queridos irmãos. Que Deus nos dê a graça de abrir o coração para acolher com fruto este momento de graça, acolher com fruto a sua palavra. Estamos chegando ao final da nossa quaresma de São Miguel. Tem sido um tempo de muita, mas muita graça em todos os níveis. E também com estas pregações, graça de formação. A gente tem conhecido melhor quem é São Miguel, quem são os santos anjos, a sua presença e a sua missão tão especial. E eu queria começar por reler uma passagem que já lemos tantas vezes, mas que a mim me diz muito, porque tem a ver com os tempos que estamos vivendo. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, e diz a palavra: nesse tempo se levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. E este tempo de grande angústia, Jesus fala dele no seu discurso escatológico. Jesus cita assim expressamente o livro de Daniel em mais que uma ocasião. E por isso, na pregação de Jesus, Daniel está bem presente. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, com calma a estudar um pouco o livro de Daniel. Por quê? Porque muitas profecias que estão lá se estão cumprindo hoje, nos nossos tempos. Chegamos aos tempos, eu já preguei muitas vezes sobre isso, da grande tribulação. E nesse tempo difícil, os anjos têm um papel bem especial. Se você pegar o livro do Apocalipse, vai ver muitas vezes que os anjos têm um papel bem ativo, né? Para que todos os desígnios de Deus se realizem plenamente. E Deus suscitará Miguel para defender o seu povo. Vai ser um tempo de grande angústia, como escutamos, como nunca houve, desde que existem as nações. Mas Deus vai suscitar Miguel com essa missão de defender o seu povo. E por isso, temos que ganhar amizade, que temos que conhecer Miguel e os santos anjos melhor, lembrar-nos deles, rezar, porque eles nos vão ajudar de um modo extraordinário. Esse é o ponto. Vamos ver prodígios grandes em breve. Padres, mas quando? Não sei, mas vejo que os sinais se estão todos realizando de uma maneira única. Nessa grande tribulação, o que a palavra nos diz, agora não temos tempo para ler todas as passagens, mas que vai haver uma espécie de ditadura mundial, o reino do anticristo. E isso é algo que nunca aconteceu na história. Na história da humanidade houve vários impérios, houve alguns ditadores, alguns imperadores que foram mais cruéis, mais duros, mas era sempre uma zona do planeta Terra. Nunca foi todo o planeta Terra. Pois a palavra diz que nesses tempos, o Apocalipse sobretudo, fala que toda a Terra, no fundo, seguirá o anticristo, prestará culto ao anticristo, e que vai sobrar um pequeno resto, aqueles que querem ser fiéis a Jesus, que vão resistir aos enganos, à confusão que se instalou, e aos quais Deus enviará Miguel para os defender, para que possam perseverar fiéis até o fim. Eu pensei ler, como temos um pouco de tempo, às vezes na pregação
falamos tanto e acabamos lendo pouco a palavra, mas é tão importante conhecer bem todas e cada uma das palavras de Jesus. E eu pensei ler e meditar um pouco, fazer alguns comentários ao famoso discurso escatológico de Jesus, que você encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24. E que tem tantos elementos, como eu dizia, que são importantes para nós estarmos atentos aos sinais dos tempos. Jesus, vamos ver, vai fazer uma grande exortação à vigilância, a saber reconhecer os sinais. Vou começar e diz a palavra 24, Mateus 24, versículo 1. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe as construções do templo. E ele disse-lhes: estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Então aqui interrompo para fazer já um comentário. Os discípulos pedem que a Jesus que lhes explique quando será, qual o sinal que o templo vai ser destruído, qual o sinal em que ele está próximo de voltar e da consumação dos tempos. É interessante, aqui eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, mas muitas das Bíblias escrevem do fim do mundo, traduzem o fim do mundo, mas essa tradução é mais precisa, porque o texto grego diz exatamente isso, consumação dos tempos, das eras ou das idades. A palavra grega eion. Então podíamos dizer o fim dos tempos, né? E Jesus começa a explicar, a falar dos sinais. E como acontece na linguagem dos profetas, eu gosto muito deste tema porque vejo que é fácil errar. Às vezes nós temos uma leitura muito unívoca. As profecias, muitas vezes, que Deus dá por meio dos profetas, se realizam, digamos assim, em vários momentos distintos da história da salvação. A mesma profecia se realiza em momentos distintos e normalmente se realiza com profundidades maiores. Exemplo, quando o profeta Isaías disse a virgem, literalmente seria a donzela, a jovem, conceberá e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel. Essa profecia teve uma realização imediata no filho do rei de Judá. No filho do rei de Judá. Mas que era o sinal que Deus estava mandando. Mas, quando nós pegamos também no Evangelho de São Mateus, lá no início, Mateus diz que essa profecia se realizou plenamente em quem? Na Virgem Maria. Ela que é a Virgem por excelência, que nos dá o Emanuel por excelência. Outro exemplo, a profecia de Natã, 2 Samuel, capítulo 7, quando vai ter com o rei David. Rei David quer construir o templo, diz: eu vivo num palácio, mas a arca de Deus, a arca da aliança, está numa tenda. Eu vou construir um templo, um grande templo para Deus. E depois vem o profeta Natã e profetiza. E diz-lhe que, faz aquela grande profecia, que
Deus lhe dará um filho, e esse filho é que lhe vai construir uma casa. E que ele vai consolidar o reino desse filho. E ele reinará para sempre. E quem é que realizou essa profecia? Quem foi o filho de Davi que construiu o templo? Foi o rei Salomão. Daí o nome Templo de Salomão. E o reino de Salomão foi glorioso, sobretudo no início. Mas chegou um momento, infelizmente, no final da vida de Salomão, que o reino se partiu em dois e começou um pouco a pouco a afundar-se. Então essa profecia de Natã se cumpre, podemos dizer, imediatamente em Salomão, mas se cumpre de um modo, digamos que não pleno. Se cumpre parcialmente na vida de Salomão. Quem é que é o filho de Davi que constrói o novo templo? É Jesus. Jesus, filho de Davi, que fala, como nós sabemos na Escritura, que eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. E depois São João anota que falava do templo do seu corpo. Ou seja, o novo templo é a humanidade glorificada de Jesus ressuscitado, onde habita a plenitude da divindade, diz Paulo, aquilo que os hebreus chamavam a Shekinah, aquela presença do Deus Santo no templo de Jerusalém, já não está, por isso o véu do templo se rasga quando Jesus morre na cruz. Então, a profecia de Natã se cumpre plenamente com o filho de Davi, Jesus. Mateus começa com a genealogia, demonstrando este é o descendente, este é o herdeiro da promessa. O anjo Gabriel, quando aparece a Maria, o que ele diz? Deus dar-lhe-á o trono de seu pai, David, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Ou seja, aquela profecia de Natã se realiza plenamente, não em Salomão, mas em Jesus. E estes exemplos são só para ilustrar como a profecia bíblica, como eu dizia no início, admite várias realizações históricas. E normalmente as últimas são mais profundas que as primeiras. Agora passamos para o tema que eu queria meditar um pouco convosco. É o tema do Dia de Javé, o famoso dia da justiça, da ação justiceira de Deus, que os profetas, vários profetas do Antigo Testamento falaram, que João Batista disse está eminente. Na pregação de João Batista diz que o machado já está posto à raiz da árvore. Ou seja, Deus vem fazer justiça. O dia de Javé se vai realizar. Jesus diz, quando fala do mistério da cruz, chegou a hora em que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Ou seja, Deus vai vencer o mal. Tudo isso é uma realização das profecias do dia de Javé. Deus vai vencer o mal. Mas houve vários elementos também. Os mortos, diz Mateus, alguns santos ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz e apareceram em Jerusalém. Houve trevas do meio-dia até às 3 da tarde, densas trevas. Houve um tremor de terra. Por que isso é importante? Porque as profecias se realizaram também com esses sinais. A ressurreição dos justos, as trevas que envolveram a terra, o terremoto. O dia de Javé se realizou, mas se realizou parcialmente. E agora, nesta grande tribulação, estas profecias voltam digamos que a realizar-se historicamente de um modo ainda mais profundo.
Padre Pio, que celebramos há poucos dias, falava dos 3 dias de trevas. E não só ele, outros místicos católicos falam disso. Não vão ser 3 horas de trevas, vão ser 3 dias. E também não vai ser um terremoto em Jerusalém, vai ser um abalo de toda a terra. Vai haver terremotos em vários lugares. Já vou ler a palavra. Aquilo que queria mostrar é a continuidade. A mesma palavra se realiza com intensidades diferentes, cada vez mais profundas na história. E desta vez a grande tribulação não é a paixão do Messias, não é a morte, não é de Jesus na cruz, mas é a paixão do corpo místico de Cristo. É a paixão da igreja, que aparentemente vai ficar destroçada, como ficou o corpo santíssimo de Jesus. Vai ser flagelada, triturada. Mas, depois dessa paixão, vai renascer como Jesus ressuscitou ao 3º dia. E vamos ver a vitória de Deus. A vitória de Deus sobre o mal, desta vez sobre o anticristo, que vai ter o seu reinado de 7 anos, sobretudo os últimos 3 anos e meio. Vamos ver, como diz Daniel, como Jesus vai falar daqui a pouco aqui no Evangelho. Vamos ver a abominação da desolação. O que significa isso? No fundo era um ato muito idolátrico que aconteceu em Jerusalém, no templo, o lugar mais santo da terra, onde Deus mora, onde Deus morava, no altar dos sacrifícios, à frente do Santo dos Santos, Alexandre, os gregos colocaram uma estátua de Zeus, o ídolo pagão. E Daniel fala, e Jesus cita essa passagem, que vai ser abolido o sacrifício perpétuo. Isso se aplicou ao sacrifício que se oferecia sempre no templo, todos os dias, mas se aplica de um modo especial a nós. Qual é o nosso sacrifício perpétuo? Qual é aquele sacrifício que o povo santo de Deus oferece a Deus todos os dias? É a Santa Missa. Então, vamos viver, infelizmente, nesses próximos tempos, isso, um ataque à Santa Missa. O anticristo vai querer terminar, vai se apresentar como o Messias que os judeus esperavam. Vai se apresentar como o Jesus que voltou para os cristãos. Vai se apresentar como o Mahdi que os muçulmanos esperam. Vai se apresentar como a 5ª encarnação ou reencarnação do Maitreya que os budistas esperam. E vai seduzir as nações, diz a palavra, com sinais e prodígios, pelo poder do demônio. Por isso é necessária a ajuda de São Miguel e dos santos anjos. Vão ser tempos bem extraordinários. E, como eu dizia, ele vai se apresentar como um grande salvador, não só a nível religioso, a nível espiritual, mas a nível político. Vai ser um chefe das nações. O mundo vai estar envolvido num grande caos, a todos os níveis. Econômico, social, fome, guerras por todos os lados. E só depois das pessoas estarem clamando por ajuda, só depois de todo mundo estar bem desesperado, é que ele vai entrar em cena e vai solucionar esses dramas. Vai dar de comer a todo mundo que o aceite como seu Senhor. Vai querer ser não só um líder civil, um líder político, vai querer ser adorado, vai dizer: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou Deus. Vai se centrar no trono de Deus, como diz a palavra. E infelizmente
aqueles que não aceitarem, que serão uma minoria, vão ser num primeiro momento tolerados e num segundo momento duramente perseguidos. Mas a boa notícia é: Deus está por nós. Vamos sobrar poucos, vai sobrar um pequeno resto, como aconteceu com os macabeus, que resistiram à paganização da Terra Santa com os costumes dos gregos. Sobrou um pequeno resto. Mas esse pequeno resto depois foi fermento de uma nova etapa, de um novo capítulo da história do povo de Deus. E por isso queria ler, como eu dizia, a palavra, para ouvirmos da boca de Jesus tantas coisas dessas que partilhei convosco, porque às vezes pensamos que, mas isso são ideias do Padre. Estude para quando a confusão se instalar, você não vacilar, permanecer firme. Virá um anticristo, um falso Messias. A história da marca da besta, sem a qual não se pode comprar nem vender, ou seja, vamos ficar fora do sistema, se quisermos permanecer unidos a Jesus, porque a marca da besta não é só um meio de pagamento, mas é um ato de culto à besta. É aceitar a besta, o falso Messias, como o seu Senhor. Senhor. É um ato de idolatria. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu. E enganarão a muitos. À vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam ainda, mas não é o fim. Mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isto será o princípio das dores. Eu vou repetir: haverá fome e terremotos em todos os lugares. Isso nunca aconteceu ainda na história da humanidade. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Ou seja, vão perseguir os cristãos. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Ou seja, entre os cristãos vai haver luta, porque uns não quererão sofrer. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Basta olhar o mundo de hoje. Aquele que, porém, perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Hoje o evangelho já chegou a todas as nações. Quando, portanto, virdes a abominação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, já comentei a questão da abolição do sacrifício perpétuo. Então, os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ou seja, quando você vir um ataque à Eucaristia,
está iminente. Fujam para as montanhas. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Esse versículo é importante porque Jesus dá a entender que depois dessa tribulação não termina logo o mundo, que o tempo ainda corre, né? Nem tornará a haver mais depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa de nós, irmãos. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui, ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vos predisse. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer isso? Jesus com estas palavras, que quando ele voltar, vai ser como um relâmpago, ou seja, todos vão vê-lo, todos, ao mesmo tempo. Não é que Jesus aparece, tá lá naquela cidade. Não, a vinda de Jesus vai ser, digamos assim, uma manifestação universal, vai vir na glória. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Padre Pio. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz. Alguns místicos dizem que vão chocar dois astros no firmamento, e esse choque, essa colisão vai dar uma luz que vai durar algum tempo, que é uma cruz, em forma de cruz. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. E depois Jesus continua: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto se aconteça. Aqui Jesus se refere ao templo. O templo foi destruído em que ano? No ano 70. E, portanto, é verdade. Jesus falou que não passaria a geração e 40 anos depois, o imperador Tito marchou sobre Jerusalém e arrasou o templo até hoje. Não tem mais templo. O dia de Javé, o dia da ação justiceira de Deus, se realizou. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. E continua Jesus, portanto Jesus nos convida a estar atento aos sinais, embora nos lembre que o dia e a hora ninguém sabe.
Jesus quer que você esteja atento. Nós percebemos que está próximo, mas não sabemos a data exata. E Jesus continua: como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus nos alerta para o risco de ser apanhado desprevenido, de não estar vigilante. Jesus chegar e nós não estarmos esperando a sua vinda. Jesus insiste nesse ponto. Logo a seguir vai fazer a parábola das virgens, com a mesma ideia, né? Se preparem, estejam alerta, atentos. Leiam os sinais dos tempos. Leiam os sinais dos tempos. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Vigiar, vigiar, vigiar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber em companhia dos bebedores, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio. Ele imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. É o que eu vejo à volta. Todo mundo está dormindo. Dormindo. Ninguém percebe o que está acontecendo. Quando foi aí, pela meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí! Saiu ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. As prudentes responderam: do modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. E diante aos vendedores e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete das núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, que esta palavra nos ajude a abrir os olhos, a ler os sinais dos tempos. Eu estava pensando pedir às irmãs uma música sobre
sobre o tema da vigilância. Não sei se tem uma que fala que vai aparecer, da Madre Kelly, que a luz, a cruz aparece no céu, mas é muito acelerada, né? Mas podem escolher outra. Que o ambiente está bem tranquilo, está bem... É isso, meu irmão. Que Deus nos dê a graça de perceber que não são só anos quaisquer que estamos vivendo. O céu se tem desdobrado em graças. Nossa Senhora aparece em todo canto, nos alertando, tentando nos preparar para o que vamos viver. E infelizmente, poucos estão acordados. E já não há mais tempo. Então, nos preparemos.